4 sinais de que você possui o dom do discernimento em um mundo cheio de engano e maldade. O dom do discernimento é uma dádiva espiritual essencial para todo crente. Ele nos permite perceber e compreender realidades além do que é visível e natural. Após a ascensão de Jesus ao céu, ele garantiu aos seus seguidores a presença constante do Espírito Santo. Desde o dia de Pentecostes até hoje, experimentamos a atuação poderosa desse Espírito, que conhece os mistérios mais profundos, tanto do mundo físico quanto do espiritual. O apóstolo Paulo enfatiza essa verdade em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Nem todos os que são cheios do Espírito Santo percebem claramente a manifestação do discernimento em suas vidas. Como, então, podemos saber se esse dom está operando em nós? Nesta mensagem, exploraremos 4 sinais claros que indicam a presença do espírito de discernimento. Mais do que simplesmente trazer conhecimento, esta revelação tem o propósito de despertar sua consciência para o que Deus já lhe concedeu. Use esse dom e mergulhe na presença do Espírito Santo. Primeiro, você percebe a atmosfera espiritual. A capacidade de diferenciar uma atmosfera espiritual de uma comum não é algo natural, mas sim um dom concedido por Deus. Há regiões e momentos em que atividades espirituais ocorrem intensamente, seja pela ação de anjos ou de forças malignas. A habilidade de discernir essas manifestações não é fruto de suposições ou dúvidas, mas um presente divino. Muitos não compreendem o que significa sentir a presença de espíritos, mas essa percepção não se limita apenas ao Espírito de Deus. O discernimento também pode alertá-lo sobre a presença de influências malignas ao seu redor. O importante é a sua capacidade de reconhecer e agir conforme a direção de Deus. Em Gênesis, capítulo 28, versículo 12, lemos sobre o sonho de Jacó. E sonhou: eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava os céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao acordar, Jacó discerniu que estava em um lugar sagrado, reconhecendo a presença de Deus. Como resposta, ele colocou uma pedra naquele local e o adorou. Se você consegue perceber a presença tangível de Deus em um ambiente, isso é um forte indício de que o dom do discernimento está ativo em sua vida. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, Paulo menciona esse dom como parte dos diversos dons espirituais. A outro, a operação de milagres, a outro, a profecia, a outro, o discernimento de espíritos. Mais do que apenas sentir a presença espiritual, é fundamental saber como agir diante dela. Assim como Jacó, que não apenas reconheceu o momento, mas também respondeu com adoração e obediência, você deve estar atento às direções de Deus em cada experiência espiritual. Segundo, você recebe revelações sobre pessoas e situações. Pode parecer incomum, mas Deus sempre confirma suas palavras por meio de sinais e maravilhas. Já aconteceu de você encontrar alguém e, de repente, sentir que recebeu um conhecimento profundo sobre essa pessoa em seu coração? Isso pode ocorrer durante momentos de oração ou adoração, quando Deus lhe concede uma palavra de conhecimento ou sabedoria a respeito de alguém. Esse é um sinal claro de que o dom de discernimento está ativo em sua vida. O Espírito Santo está sempre falando, mas nem todos conseguem reconhecer sua voz e interpretar o que ele está dizendo. Ter essa sensibilidade espiritual é uma grande dádiva, pois permite compreender aspectos ocultos sobre pessoas e situações. Isso não significa ler mentes, mas discernir pensamentos, intenções e motivações. É essencial entender a diferença
Entre o discernimento divino e práticas ocultistas, o primeiro vem do Espírito Santo, enquanto o outro está ligado à feitiçaria e engano. A Bíblia nos alerta sobre a presença de falsos profetas em nossos dias. Eles estão por toda parte e a capacidade de discernir sua influência e atividade é fundamental. Através do discernimento, você pode identificar se uma mensagem é verdadeira ou enganosa e também alertar outros crentes sobre falsidades espirituais ao seu redor. Os discípulos de Jesus possuíam e manifestavam esse dom. Eles conseguiam discernir quando um espírito maligno estava operando através de uma pessoa e também reconheceram a ação de feiticeiros em suas comunidades. Um exemplo notável disso foi quando Jesus repreendeu Pedro dizendo: "Para trás de mim, Satanás." Mateus, capítulo 16, versículo 23. Ele não estava chamando Pedro de Satanás, mas discerniu que suas palavras estavam sendo influenciadas pelo inimigo. A capacidade de distinguir entre intenções genuínas e enganosas é essencial, especialmente em um mundo onde o diabo se disfarça como um anjo de luz. Todos os crentes devem desenvolver essa sensibilidade espiritual para evitar armadilhas e enganos. Além disso, aqueles que possuem discernimento também têm um entendimento especial sobre os tempos e estações espirituais. O Espírito Santo dá clareza sobre os momentos em que estamos vivendo e nos orienta sobre as ações apropriadas. Isso foi dito sobre os filhos de Issacar. Eles eram conhecedores dos tempos e sabiam o que Israel devia fazer. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32. Nem todos os crentes percebem as mudanças espirituais ao seu redor. É possível estar em uma fase crítica sem sequer estar ciente disso, mas aqueles que possuem discernimento têm seus ouvidos e compreensão espiritualmente abertos. Um exemplo disso está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 41, quando Elias disse a Acabe: "Sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva." Elias discerniu os tempos e compreendeu o que estava prestes a acontecer. Se você já experimentou algo semelhante, isso é um forte indício de que o dom do discernimento está operando em sua vida. Terceiro, você é sensível à guerra espiritual. Quando Jesus caminhou sobre a terra, ele curou os enfermos, alimentou multidões e expulsou demônios que atormentavam as pessoas. Ele discernia a presença dessas forças malignas por meio do Espírito Santo. Da mesma forma, Deus concedeu a você essa mesma capacidade através do dom de discernimento. Sempre que houver uma influência demoníaca ao seu redor, seus olhos espirituais serão abertos para percebê-la. Efésios, capítulo 6, versículo 12, nos lembra: "Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes." Se você consegue enxergar além dos acontecimentos naturais e discernir as batalhas espirituais por trás de situações do dia a dia, isso é um forte indicativo de que o espírito de discernimento está ativo em sua vida. O mundo é governado por forças espirituais, e saber usar as armas certas para combatê-las mantém você alerta e preparado para resistir às obras das trevas. Quando você percebe atividades malignas em sua família, comunidade ou ao seu redor, isso é um sinal claro do seu dom espiritual. Diante dessa revelação, sua responsabilidade é agir. O discernimento não foi concedido apenas para observar, mas para combater o mal. Use seu conhecimento e discernimento como uma vantagem contra o inimigo. Seu dom deve ser uma ferramenta de libertação, ajudando aqueles que ainda não conseguem enxergar as armadilhas do diabo. Número 4. Você recebe sinais divinos de Deus.
Se você frequentemente recebe sinais divinos sobre si mesmo ou sobre outras pessoas, isso é mais um indício da presença do dom de discernimento em sua vida. Muitas vezes, Deus lhe dará um peso em seu coração para orar por alguém que você nem conhece. Outras vezes, Ele pode impulsioná-lo a ligar para alguém e oferecer uma palavra de conselho. Esses direcionamentos acontecem porque Deus deseja comunicar sua vontade a certas pessoas, e Ele usa aqueles que são espiritualmente sensíveis para transmitir sua mensagem. Em algumas situações, você pode sentir um forte desejo de evitar determinados lugares. Essa foi a experiência de Jesus durante seu ministério. Houve momentos em que ele percebeu o perigo iminente e, guiado pelo Espírito, escapou da multidão para pregar em outra cidade. Ele sabia que os fariseus e seus inimigos queriam matá-lo, mas também discernia que ainda não era o momento estabelecido para sua perseguição. Da mesma forma, quando você sente a necessidade de sair de um ambiente ou permanecer em silêncio diante de uma situação, muitas vezes isso é Deus livrando você de armadilhas espirituais. Se todos os crentes pudessem perceber esses sinais divinos, o inimigo teria muito menos espaço para atacar. No entanto, infelizmente, muitos não desenvolvem essa sensibilidade. Se você é alguém que recebe esses sinais do Espírito Santo, isso significa que você possui o dom de discernimento. Independentemente do estágio em que você esteja em sua caminhada de fé, é sua responsabilidade maximizar esse dom e usá-lo para o propósito de Deus. O Senhor não lhe concedeu esse dom sem um propósito. Ele deseja que você o utilize para edificar o corpo de Cristo. Em Atos capítulo 16, vemos um exemplo claro desse dom em ação. O apóstolo Paulo discerniu que uma jovem estava possuída por um espírito de adivinhação. Embora ela estivesse proclamando verdades, suas palavras vinham de uma influência demoníaca. Paulo não ignorou essa situação. Ele repreendeu o espírito maligno e libertou a jovem, destruindo assim o lucro ilícito de seus senhores. Isso é exatamente o que Deus espera daqueles que possuem o dom de discernimento. Você não pode se manter em silêncio diante da atividade do mal. Seu chamado é expor as obras das trevas e frustrar os planos do inimigo. Use plenamente o dom que Deus lhe deu e esteja sempre em comunhão com Cristo. Nunca subestime a importância de um relacionamento profundo com Jesus, pois é nele que você encontrará força e direção. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vamos orar. Pai Celestial, Deus de toda sabedoria e verdade, eu me coloco diante da Tua presença com um coração humilde, reconhecendo que sem Ti nada sou e nada posso discernir. Senhor, em um mundo cheio de engano, falsidade e trevas, clamo a Ti. Abre os meus olhos espirituais, ilumina o meu entendimento e enche-me com o Teu Espírito Santo para que eu possa distinguir com clareza o que vem de Ti e o que é obra do inimigo. Senhor, concede-me um coração sensível à Tua voz. Que eu não seja enganado por palavras suaves, aparências sedutoras ou pelas armadilhas que o inimigo coloca no meu caminho. Que o Teu discernimento seja como uma lâmpada acesa dentro de mim, guiando-me na escuridão e livrando-me de todo laço maligno. Quero caminhar na verdade, viver na luz e ser um instrumento da Tua justiça nesta terra. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo toda cegueira espiritual, toda confusão, todo espírito de engano que tenta me afastar do Teu propósito. Reveste-me com a Tua armadura, fortalece-me para a batalha espiritual e dá-me ousadia para desmascarar as obras do inimigo. Que eu nunca seja pego de surpresa pelos ataques do adversário, mas que eu esteja sempre vigilante, com olhos abertos e espírito alerta.
Que o Teu Espírito Santo me ensine a discernir tempos e estações, a compreender os sinais do céu e a agir conforme a Tua vontade. Se houver planos ocultos contra mim, minha casa, minha família ou minha igreja, revela-me, Senhor. Mostra-me aquilo que os olhos naturais não podem ver e dá-me direção para tomar as decisões corretas. Pai, coloca em meu coração o peso da intercessão, que eu possa sentir quando alguém precisa de oração, que eu perceba quando uma alma está em perigo e seja usado por Ti para trazer libertação e restauração, que eu tenha sensibilidade para ouvir a Tua voz e coragem para obedecer, mesmo quando não entender completamente os Teus planos. Senhor, assim como Jesus discernia os espíritos, as intenções e os tempos, que eu também seja capacitado para reconhecer as Tuas obras e resistir ao mal. Que minha mente esteja protegida, minha fé inabalável e meu coração alinhado com a Tua vontade. Eu Te agradeço, Pai, porque sei que já estás derramando sobre mim uma unção de discernimento e sabedoria. A partir de hoje, não serei enganado, não serei manipulado e não serei levado pelo vento das circunstâncias. Caminharei na luz, firmado na verdade e guiado pelo Teu Espírito Santo. Declaro que sou Teu, pertenço ao Teu reino e vivo para cumprir os Teus propósitos. Toda honra, glória e louvor sejam dados a Ti, hoje e para sempre. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe suas experiências nos comentários. Alguém pode ser edificado pelo que você tem a dizer. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais mensagens que fortalecerão sua fé. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, agora e sempre. Nos vemos no próximo vídeo.